Fiquem à vontade. Ok. Então, nessa semana eu coloquei lá no Google Classroom, né, na semana passada, para vocês acessarem o caderno 2, caderno de apoio da segunda unidade, onde fala lá da função constante. Então, para relembrar aí o que é função, né, a gente precisa ter uma relação aí entre dois ou mais conjuntos para poder a gente identificar se é ou não uma função. Então, para que uma relação seja função, é necessário que cada elemento do conjunto de partida faça uma relação com o único elemento do conjunto de chegada. Então, aí a gente tem uma função. E a gente pode ter vários tipos de funções, a função constante é apenas uma delas. E ela é bem simples de representar. A gente vai ver aí através de alguns exemplos. Então, lá na trilha de aprendizagem, traz aí essa situação, né, sobre a pizza. Então, essa imagem é bem apetitosa, né? E aí lembra aí a questão do sistema de rodízio. Ele pergunta: já foi a uma pizzaria com sistema de rodízio, onde, independente do quanto é consumido, o valor cobrado é o mesmo? Ou seja, quando a gente vai num restaurante, pode ser, por exemplo, na churrascaria ou numa pizzaria, algumas delas oferecem esse sistema de rodízio. Como é que funciona? Tem vários garçons e eles vêm ali com a comida, né, com os alimentos e vai passando de mesa em mesa para que as pessoas vão sendo servidas, né? Então todo o alimento ali ele é servido e você vai podendo comer à vontade. Então você paga um valor, né, para poder consumir, esse valor é fixo e você pode comer o quanto você quiser. Então isso é bem legal, né? Então ele traz essa situação problema aí. Digamos que numa pizzaria, em um rodízio é cobrado R$19,90 por pessoa. Então você paga esse valor, né, e pode comer à vontade. Aí ele pergunta: quanto pagaria uma pessoa se comesse 2 fatias de pizza e 5 fatias, ou ainda 8 fatias? Então, a gente tem aqui uma tabela que a gente pode preencher aqui com a quantidade de fatias consumidas, que a gente chama de X, e o valor cobrado em dinheiro, que foi chamado aqui de C. Poderia ser, por exemplo, também o Y, que a gente usa muito lá na representação das funções ou das relações. Então, temos duas variáveis: quantidade de fatias consumidas com o valor cobrado. Então, veja que há uma relação aí, né, entre essas duas variáveis. Então, vamos representar aqui. Se eu comer, por exemplo, uma fatia, né, nessa pizzaria, se eu comer apenas uma fatia e lá funciona como sistema de rodízio, quanto é que eu vou pagar, né? Então, o valor vai ser, ele diz aqui na questão, ó, R$19,90, né? R$19,90. Mas se eu comesse 2 fatias de pizzas, eu pagaria quanto? Também o mesmo valor, né? Porque independe da quantidade de fatias consumidas. E se eu comesse 5 fatias, também pagaria o mesmo valor, R$19,90. E se fossem 8 fatias, também pagaria o mesmo valor, R$19,90. Ou seja, independente da quantidade de fatias, se eu não comer nenhuma fatia, né, quer dizer, posso até negociar, ó, não comi nada, então também não vou pagar. Mas se eu comer uma fatia, eu comer, sei lá, 50 fatias de pizza, o valor cobrado vai ser o mesmo. Nesse caso aqui, que o sistema é de rodízio. Então, ele quer saber aqui qual é a lei de formação, né, que relaciona a quantidade de fatias consumidas, que foi chamado aqui de X, em função do valor pago. Aqui está um X, mas é o C, né? Esse Czinho aqui. Poderia ser também F de X. Então, nesse caso aqui, o F de X, ou C, que ele chamou aqui de valor cobrado, vai ser igual a R$19,90. Então, numa função constante, o valor da função ele vai se repetindo constantemente. Por isso o nome é a palavra constante, porque esse valor se repete à medida que a gente vai variando aqui o valor de x. Então, para cada valor do domínio, que é o x, eu tenho uma única imagem, que é esse valor da função aqui, tá? Vamos ver outro exemplo para poder esclarecer melhor sobre essa função constante. Aqui tem outra situação, problema.
Em uma corrida de motocicletas, o vencedor será aquele que percorrer a maior distância, mantendo uma velocidade constante de 100 quilômetros por hora. Então, já disse que a velocidade é constante. Ela vai se manter a mesma velocidade ali durante um certo tempo. Suponha que um dos competidores conseguiu o desempenho de se manter na mesma velocidade durante 3 horas seguidas. Observe a tabela abaixo. Então, aqui na primeira linha tem o tempo em horas, e na segunda linha tem a velocidade em quilômetro, na verdade é quilômetro por hora, né? Então, vamos analisar, olha, quando ele passa aqui para meia hora, a velocidade não muda, continua 100 quilômetros por hora. Quando ele passa aqui para uma hora, continua na mesma velocidade, 100 quilômetros por hora. Em uma hora e meia, também 100 quilômetros por hora. Em 2 horas, continua a mesma. Até 3 horas, ele continua sempre a mesma velocidade, ou seja, sua velocidade se mantém constante. Então, analisando essa tabela, pode-se afirmar que a relação entre o tempo e a velocidade é uma função constante? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim, não é? É uma função constante. Por quê? Sim, não é, Wellington? Por Porque quê? dá Ah, pra ver que a velocidade não varia. exatamente, a velocidade não varia, ela se mantém constante no decorrer do tempo, né? O tempo vai mudando aqui, vai variando, mas a velocidade se mantém a mesma, por isso que o nome da palavra é constante. Aí ele quer saber, ó, qual a fórmula matemática que relaciona a velocidade, que ele chamou aqui de y, com o tempo x. Então, a velocidade vai ser sempre a mesma, que é o quê? 100. Então, numa função constante, essa função vai ser sempre representada por um número, tá? Nessa situação, problema aqui, esse número é o número 100 que está se repetindo. Eu não vou escrever 100x, né? Porque ele não depende do tempo. Em qualquer tempo, ele sempre vai ser o 100. Então, a função constante ela é representada por um número apenas, tá? Nessa função é o 100. No exemplo anterior da pizza, do sistema de rodízio, era R$19,90. Ok? Então, o que é uma função constante? Então, a função constante, ela estabelece uma relação entre o domínio e a imagem, né? O domínio é o conjunto de partida e a imagem é o conjunto de chegada. Se a gente fosse representar isso em diagramas, vou colocar aqui em cima, poderia ter aqui um conjunto, aqui o outro conjunto, e ele se relaciona como? Eu pego um elemento aqui do conjunto de partida, que é o valor de x, que está no domínio, e relaciono ele aqui com a sua imagem no contradomínio, né? Se eu tivesse outros elementos aqui no domínio, vou colocar aqui uma letrinha T. Ele ia se relacionar com esse mesmo elemento aqui do contradomínio. Vou colocar outra letrinha aqui, um R. Também ia se relacionar com esse mesmo elemento. Ou seja, na função constante eu tenho uma única imagem, né? Que é aquele valor lá da função, ou 100, ou R$19,90, ou qualquer outro valor. Então, a gente tem aqui um valor do domínio, né, que ele está representado aqui por x, e a imagem, que é o y. Então, a variável independente, que é o x, com a variável dependente, que é y. E, independentemente de qual valor seja o domínio, ela sempre terá a mesma imagem, como eu falo aqui, é sempre um único valor. Então, a fórmula geral que representa essa função é essa aqui, f de x igual a c, onde c aqui é esse valor constante, como eu falei, que lá no rodízio de pizza foi R$19,90 e lá na situação da velocidade foi 100, tá? Então, vai ser um único valor aqui que vai representar essa função constante. Aí a gente vai resolver alguns probleminhas. Ah, sim, antes disso, vamos ver aqui o gráfico da função constante. A gente viu até agora a representação gráfica através dos diagramas. Então, esse diagrama é mais ou menos aquele que eu desenhei lá. Então, a gente tem o domínio aqui, com vários valores do domínio, né? E o contradomínio eu vou ter uma única imagem, no caso da função constante. E, além dessa representação, eu posso ter também uma representação no plano cartesiano. Então, a partir de agora, a gente vai estar usando também o plano cartesiano para representar a função.
O gráfico dessa função constante, ele diz aqui, ó, é bidimensional, tem duas dimensões. Por quê? Porque tem o x e tem o y, né? E sempre será uma reta horizontal, que é paralela ou coincidente em relação ao eixo x. Ou seja, no plano cartesiano, a gente traça essa retinha aqui, vou desenhar por cima dela aqui, ó. Essa reta aqui, que eu estou desenhando de vermelho, é que é o gráfico da função constante, tá? Então, ela é uma reta horizontal paralela ao eixo x. Ela diz aqui, paralela ou coincidente. Por que coincidente? Porque se ela estivesse passando por cima do eixo x, então ela seria coincidente. Então, esse vai ser o gráfico da função constante, essa reta paralela. E a gente vai utilizar aqui as coordenadas do plano cartesiano, né, para poder traçar esse gráfico. Vamos então para os probleminhas para a gente sistematizar melhor. Vamos fazer um exemplo. Encontre o gráfico da função constante f de x igual a 5, olha aí, é um número só, né? E considere que x pertence ao conjunto dos números inteiros. Esse conjunto dos números inteiros, ele é representado por esse símbolo aqui, é um Z cortado. Quais são os números inteiros? São todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, etc., e os negativos, os opostos dos naturais. Então, se eu quiser representar ele, vou colocar aqui infinito à esquerda, vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, assim por diante. Ele é infinito também à direita. Então, todos esses são números inteiros. Então, ele está dizendo que x pertence a esse conjunto, ou seja, para qualquer valor de x, né, eu vou ter sempre essa imagem aqui. Por exemplo, vou escrever essa função, f de x igual a 5. Se eu pegar aqui o x igual a menos 3, se eu substituir aqui, vai ficar f de menos 3 é igual a 5. Ou seja, a imagem da função quando x for menos 3 é 5. Se eu pegar o x igual a menos 2, então vai ficar f de menos 2 também igual a 5. Ou seja, a imagem da função quando x for menos 2 é 5. Se eu pegar um outro valor aqui, o 2, então f de 2 também é igual a 5. Então, a imagem da função quando x igual a 2 também é 5. Então, para qualquer valor de x, a imagem sempre vai ser o mesmo valor. Por quê? Porque é uma função constante. Então, esse valor ele vai se repetindo. E como é o gráfico dessa função? Vou traçar aqui. Colocar o plano cartesiano, eixo y, eixo x, e o gráfico da função lembra que é uma reta paralela ou coincidente ao eixo x. Então, como essa função aqui ela é igual a 5, então eu vou aqui no eixo y e marco 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui mais ou menos 5. E como para cada valor de x eu tenho esse mesmo valor 5, então eu traço aqui uma reta paralela passando aqui por 5. Então, esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 5. É só isso. Basta traçar o plano cartesiano e traçar essa reta paralela passando pelo valor da função. O valor da função aqui é 5. Tá certo? Qualquer dúvida, pode falar aí que eu volto, tá? Vamos para o próximo exemplo. Aqui, vamos falar um pouco sobre telefonia móvel. A maioria das companhias de celulares possui planos pré-pagos que oferecem alguns serviços inclusos para seus clientes. Se você possui um celular, já deve ter recebido alguma ligação dessas companhias te oferecendo algum tipo de plano a ser pago em troca de serviços. Algumas vezes minha operadora é TIM, algumas vezes a Claro fica me ligando oferecendo algum plano da Claro e eu não quero mudar de plano. Então, suponha que em uma dessas ligações, a companhia tenha te oferecido um plano de R$ 49,90 por mês para ligações ilimitadas e até 4 gigabytes de internet. Então, geralmente, esses planos, eles oferecem, né, uma quantidade de ligações e uma quantidade também de dados de internet. Aí ele quer saber aqui, ó, copie a situação em seu caderno,
construa a tabela que relaciona o valor pago e a quantidade de dados móveis de internet que podem ser utilizados. Em seguida, esboce o gráfico da situação. Então, tem duas coisas para a gente fazer. Uma é a tabela e a outra é o gráfico. Então, vamos começar aqui com a nossa tabelinha. Essa tabela, veja que ele já diz o que é que vai relacionar, né? Se a tabela representa a função, e a função pode ser uma relação representada entre dois ou mais conjuntos, vamos ver que variáveis estão envolvidas aí, não é? Então, ele está dizendo ó, que a tabela relaciona o quê? O valor pago e a quantidade de dados móveis de internet. Eu posso chamar aqui essa quantidade de dados móveis por X, vou colocar aqui em cima. X é a quantidade de dados, né? E vou chamar de Y o valor pago, né? O valor pago pelo plano. Então, na tabela eu coloco aqui o X e o Y. Então, é o seguinte, vamos lá relacionar, né? Quantos dados eu posso colocar aqui na minha tabela? Então, por exemplo, eu posso usar 1 gigabyte, posso usar 0 gigabyte, né? Nenhum dado, posso usar 2 gigabytes. Então, vamos preenchendo esse X aqui com os valores que você quiser, você que vai escolher, dentro do limite que ele está aqui. Então, por exemplo, se eu não consumir nenhum dado de internet naquele mês, eu vou pagar? Vou, porque esse valor é fixo, né? Eu vou pagar quanto? R$ 49,90. Mas se eu consumir 1 gigabyte de internet, eu vou pagar quanto? Também o mesmo valor. E se eu consumir 2 gigabytes de internet, também vou pagar o mesmo valor. Se eu consumir 3 gigabytes, também vou pagar o mesmo valor, né? Que esse valor é fixo. Se eu consumir 4 gigabytes de internet, também pago o mesmo valor. Se eu consumir 5, aí não pode, né? Porque ele está oferecendo quanto? 4. Então, olha o meu domínio. O domínio só pode ir até 4. Que se eu passar de 4, ele vai cortar, né? Minha internet, não vai deixar mais eu usar. Então, o limite aqui é 4. Então, está pronta a minha tabela, né? Para cada valor consumido, para cada quantidade consumida, eu tenho um valor a ser pago que é fixo. É esse mesmo valor constante aí de R$ 49,90 todo mês. A tabela está pronta. Vamos para o gráfico. Então, o gráfico eu vou colocar aqui o eixo X, o eixo Y, formando aí o plano cartesiano, né? E a reta, o gráfico vai ser uma reta paralela a esse eixo X, passando por que valor? Por esse valor aqui da função, porque a função é f de x igual a 49,90, né? Então, eu marco aqui no eixo y, ó, esse valor é positivo, marco aqui o 49,90 e traço essa reta paralela que vai estar representando a minha função, essa função aqui, f de x igual a 49,90. Tá certo? Tudo bem até aqui? Tá tudo bem, assim. Ótimo. Então, vamos para a próxima questão. Coloquei aqui essa questão para a gente construir o gráfico dessas funções, né? Aqui, o que é que está representado? Uma função f de r em r. R é o conjunto dos números reais. Então, são todos os números que a gente conhece. Então, o domínio é o conjunto dos números reais e o conta-domínio também é o conjunto dos números reais. Vamos usar o mesmo plano cartesiano para representar o gráfico de todas essas funções, tá? Eu poderia fazer um plano cartesiano para cada um deles, mas eu vou usar o mesmo. Então, aqui, y é igual a 2. Como vai ser o gráfico dessa função? Uma reta passando por y igual a 2. Então, o 2 está aqui, ó, no eixo y, né? Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. O 2, y igual a 2, está aqui. Então, marco aqui um pontinho e traço uma reta passando aqui por y igual a 2. Tá? Eu estou sem régua, desculpa que não saiu certinho, mas dá para entender, né? Então, essa reta é o gráfico da função y igual a 2. Então, está traçado já o meu gráfico. Vamos para a letra B aqui, vou usar outra cor. Faltou o y aqui na frente, ó, y igual a raiz de 2. Y é f de x, que é a mesma coisa.
y igual a raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, se a gente for colocar ele na calculadora, dá aproximadamente 1,7. 1,7 vai estar aqui entre 0 e 2, vou marcar ele mais ou menos aqui, tá? Raiz de 2. Aí, como vai ser o gráfico? Também uma reta paralela ao eixo x, passando aqui por y igual a raiz de 2. Y igual a raiz de 2. Pronto. Está traçado aqui o gráfico dessa função. Vamos para a próxima, vou usar outra cor. Y igual a menos 3. Agora o y está negativo, está aqui embaixo, está entre o menos 2 e o menos 4. Vou marcar ele aqui. Traça também uma retinha passando aqui por y igual a menos 3. Opa, essa está bem tortinha. Y igual a menos 3, esse é o gráfico, então, dessa função. Y igual a 0, o y igual a 0, o zero vai estar aqui no meio, né? Entre os eixos coordenados, na origem. Então, a reta ela vai passar aqui em cima do eixo x. Lá atrás, lembra que ele falou que pode ser uma reta paralela ou coincidente. Então, vai ser uma reta coincidente com o eixo x. Ó. Vai estar aqui por cima do eixo x, né? Então, aqui vai estar representado o y igual a 0. Esse é o gráfico dessa função. E o próximo aqui, a letra E, y igual a π. Π é uma letra grega, né? A gente chama aqui de π, mas ele tem um valor que é constante e vale aproximadamente 3,14. Como é que é encontrado esse valor, 3,14? Deixa eu pegar aqui uma representação de uma circunferência. Então, os matemáticos descobriram, se a gente pegar uma circunferência perfeita, medir o comprimento aqui da circunferência, medir o seu diâmetro. O diâmetro é o quê? É o comprimento de um lado até o outro da circunferência, passando pelo centro. Então, se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro, vai dar exatamente esse valor aí de π, esse valor aproximado de 3,14, tá? Então, é um valor aí que é constante. Então, a gente vai marcar esse valor aqui, 3,14, está aqui em cima, né? Entre o 2 e o 4, vou colocar ele mais ou menos aqui. Esse é o valor de π. Opa. E eu vou traçar uma reta também, passando aqui pelo π. Opa. Então, aqui, mais ou menos. E y é igual a π. Esse é o gráfico dessa função. Y é igual a π. Tá? Então, veja que é bem simples, né? O gráfico da função constante, basta traçar uma reta paralela ou coincidente ao eixo x, ok? Vamos ver se tem mais aqui uma questãozinha para a gente responder. Essa é a última, diz assim. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos seus clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Vamos escrever essas informações aqui, ó. Então, até 100 ligações, ele cobra um valor fixo de R$ 12 por mês, tá? Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação, a partir da 101ª até a 300ª. Então, de 101 ligações até 300 ligações, ele vai cobrar esse valor fixo de R$ 12, mais 10 centavos por ligação, 0,10. Suponha que a quantidade de ligações for x, então essa seria a representação dessa função. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32. Então, de 300 a 500 ligações, ele cobra o valor fixo de R$ 32. Então, aqui nessa primeira situação, o valor é fixo, e aqui nessa última situação também é um valor fixo. Então, aqui é que a gente vai ter função constante. Ele quer saber, com base nos elementos apresentados, o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é o qual?
Então, a gente tem algumas opções aqui de gráficos para a gente encontrar qual é o gráfico que representa essa situação. Então, vamos analisar. Ó. Aqui no eixo X tem um número de ligações e no eixo Y tem o valor mensal que é pago. Então, até 100 ligações, ele está dizendo que cobra um valor fixo de R$ 12. 100 está aqui, ó, no eixo X. 100. Então, até aqui, ele deveria ser uma reta paralela. Lembra que a função constante é uma reta paralela, e aqui não está paralela, ela está inclinada, né? Então, a gente já observa aqui que não é esse gráfico. Porque se o valor está fixo, então é a função constante. E o gráfico deveria ser uma linha reta aqui, paralela ao eixo X. Então, descarta essa primeira opção. Vamos para a opção B. O 100 está aqui, né? Então, até aqui, ó, ele tem que cobrar R$ 12. Vamos olhar o valor aqui no eixo Y, ó, R$ 12. Então, até aqui está certo. A gente tem uma retinha paralela aqui, até 100 ligações ele está cobrando o mesmo valor, R$ 12. De 101 ligações a 300, ele cobra R$ 12 mais um valor variável aqui, que depende da quantidade de ligações. Então, de 100, 101 até 300, 300 está aqui. Então, tá certo, ó, nesse trecho ele está variando, né? Tem uma reta aqui inclinada. De 300 a 500, ele, de novo, cobra um valor fixo, então também é uma função constante. Esse valor fixo é de R$ 32. Vamos olhar lá no gráfico. 500 vai estar aqui no final, né? Então, de 300 a 500 é esse trecho aqui do gráfico. Ele está paralelo? Está. Quanto é que está sendo cobrado? É R$ 32? Olha lá no gráfico. Tá, 32 está por aqui, ó. Então, só pode ser essa opção B, né? Essa aqui que está certa, que aqui está um valor fixo, que é a função constante, e aqui nesse trecho também o valor fixo, que é constante. Então, aí vocês poderiam conseguir responder essa questão que foi do Enem aqui de 2015, e a gente sabe que pode ser repetida, né? Ou colocar uma questão parecida aí no Enem, tá? Então, foram essas situações, problemas aí que foram apresentadas, né? Para a gente entender um pouquinho o que é função constante. E durante essa semana, vocês vão dando continuidade àquele estudo lá da trilha com a função afim. Então, vou colocar lá no Classroom para vocês acessarem aí da página 5 até a 7. Resolve, tá? Os desafios propostos que estão lá na trilha, né, do caderno 2, e a gente vai se falando e tirando as dúvidas, tá bom? Tá bom.